Olá, Aline, tudo bem? Olá, Bianca, tudo bem com você? Tudo jóia, tudo tranquilo. Vamos bater um papo hoje, então? Um papo super especial hoje sobre uma emoção que eu acredito ser a mais estudada quando nós falamos em inteligência emocional, que é o medo, né? O Hum, medo ele é uma emoção básica que eu quero te perguntar, Bianca, você acha que o medo é bom ou é ruim? ó, eu eu acredito que o medo seja bom e ruim. E agora? Exatamente. Então, ó, nota 10 para você. Bom e ruim, depende de como eu vejo esse medo. O medo pode me proteger, Exatamente. mas ele também pode me paralisar para coisas que eu preciso reagir. Exatamente. Então, quando a gente estuda as emoções básicas e uma delas é o medo, a grande função dessa emoção é fazer com que a gente sobreviva, né? Então, o medo ele serve para fazer a gente sobreviver. Então, dentro da inteligência emocional, quando a gente estuda, né, as emoções, por que a gente dá um destaque especial para o medo, né? Porque se a gente não compreender essa função dessa emoção que é nos proteger, a chance é de acreditarmos que o medo é algo ruim. Então, um exemplo claro do medo como sobrevivência é quando a gente está num prédio alto, a gente vai visitar alguém ou mora num andar muito alto, e quando a gente vai na sacada ou se aproxima da janela, tem alguma coisa que faz a gente parar, não é assim? Aham. Dá um Né? frio Faz na a gente parar. barriga. Dá um frio Isso, na dá um frio barriga. na barriga. Isso, exatamente. Nossa, a gente dá aquela, realmente dá uma sensação de, de frio, parece que não dá para avançar. Exatamente. Só de pensar em olhar lá para baixo, de repente nem cheguei e olhei. Exatamente. Já dá uma sensação, né, ruim, assim, né? Uhum. Mas, enfim, o medo, ele serve, então, para a gente sobreviver, né? Só que o que acontece, Bianca, levando isso, assim, para o mundo, né, da comunicação, da corporação, do relacionamento, é que o que pode acontecer é o medo fazer com que a gente paralise, né? Por quê? Porque quando a gente sente medo, a gente tem uma mudança, todas as emoções, na verdade, elas geram uma mudança na nossa fisiologia. O medo também. Então, quando a gente sente medo e tem uma reação do nosso sistema a partir de um estímulo, a gente começa a ter, por exemplo, uma perda da nossa produtividade, né? Hum. Então, quando a gente sente medo. E esse medo, no caso de estarmos num lugar alto, ele é um medo real, correto? Que a gente chega próximo, se aproxima, né, a gente sente frio na barriga, o medo para a gente sobreviver. Já imaginou se a gente não tivesse isso que faz nós nos protegermos, a gente ia arriscar a nossa vida, Muito correto? correto. Só que o que acontece? Muitas vezes, esse medo, ele é um medo imaginário. E aí eu jogo a bola para você, Bianca, porque eu sei que a grande maioria das pessoas sentem medo ao ter que falar em público. Você acha que isso faz sentido para você? Esse medo de falar em público? Né? Que medo é? Será que é um medo real ou será que é um medo que não é real? O que você acha? Faz sentido, Aline, e eu posso dizer, nestes meus mais de 20 anos, dando aula, trabalhando com a preparação de pessoas para falar em público, que, ó, eu não tenho uma estatística sobre isso minha, tá? Mas eu posso dizer que 60% dos meus alunos procuram o curso de oratória pelo medo de falar em público. E tem pesquisas que corroboram com este dado que eu estou trazendo aqui, só do que eu escuto falar, mas é uma pesquisa que foi feita pelo jornal britânico Sunday Times. Isso foi em 2015, faz um pouquinho de tempo, 5 anos. E essa pesquisa foi feita com uma amostra de 3 mil pessoas
e mostrou que o maior medo das pessoas é ter que falar em público. Seguido do medo da morte, do medo de altura, do medo de problemas financeiros. Então, dessas 3.000 pessoas, 41% disseram que tem medo de falar em público, que esse é o maior medo que elas têm. Essa foi a pesquisa. Qual o maior medo que você tem? E é fato, as pessoas realmente, elas têm um medo do novo, medo do desconhecido, medo do julgamento, medo do que os outros vão pensar, o medo de fracassar, o medo de se frustrar. Então, eu percebo que está sempre muito presente esse medo, quando não vira pânico, né? Uhum. Eu já tive casos de pacientes, alunos, não foram muitos, mas foram casos de pessoas que ou desenvolveram a síndrome do pânico depois que tiveram que se expor, ou tinham a síndrome do pânico e foram buscar ajuda com o desenvolvimento da comunicação para enfrentar o medo de se expor. Então, sabe, Bianca, é bem legal isso que você traz, porque muitos alunos me perguntam se eu tenho medo de falar em público. Né? Eu adoro, né, estar em pessoas, estar em sala de aula, estar em empresas, em palestras, e realmente eu adoro, eu não me vejo não estando nesse cenário, mas sempre dá aquele friozinho na barriga. Sempre dá aquele friozinho na barriga. Uhum. Quer ver uma coisa? Isso é algo que eu comento com meus alunos. Eu tenho medo de andar de montanha-russa, mas eu vou. Dá frio na barriga, eu começo a pensar num monte de coisas que pode acontecer. Meu Deus, pode abrir o cinto, posso cair, mas eu vou. Sabe? Eu vou, eu enfrento. Depois que eu tô lá dando looping, que eu tô descendo a não sei quantos quilômetros por hora, eu adoro. Depois que eu saio, até algumas montanhas russas eu volto, outras não. Mas eu enfrento. Eu vou pensando, eu penso o que pode acontecer de ruim, mas eu, na verdade, eu vou ser bem sincera, eu penso sempre positivo. Eu tenho essa conduta. Quando eu tenho medo de alguma coisa e que eu enfrento, eu vou, mas eu penso assim, eu vou andar de montanha-russa, mas vai dar tudo certo. Imagina, isso aqui nunca aconteceu de cair, de abrir cinto, imagina, tem uma segurança maravilhosa nesse parque, eu vou curtir, vou aproveitar. Então, isso me conforta. Uhum, sim. Uhum. Tem gente que não vai, né? Tem gente que nem vai. Tem gente que perde, né? Porque o legal da montanha-russa, né? Perde o frio gostoso na barriga, né? A pessoa perde a experiência, né? Tem até vontade, mas o medo é tanto que a pessoa nem vai. Não vai até para não ficar desconfortável, não se sentir desconfortável. E sabe que, levando isso para o mundo organizacional, e eu sempre costumo dizer para os meus alunos, enfim, que eu não sou uma professora da academia, né? Uma professora que fez faculdade, fez psicologia e fez, né, mestrado, doutorado. Não, pelo contrário, eu me formei em psicologia, fui para o mercado de trabalho, estou no mercado de trabalho até hoje, e junto com o trabalho, então, fui estudando, fui me aperfeiçoando. Mas eu vejo lá no meu mundo real, lá na minha estatística de mais de 280 clientes de consultoria que eu já atendi, e eu percebo o quanto o medo de falar em público impede a pessoa de crescer dentro da companhia em que ela está inserida. Uhum. Então, esse medo que é bom, como você falou no início, né? Vou colocar um entre aspas aqui, bom, porque faz com que a gente sobreviva, existe por isso, ele também pode limitar o nosso crescimento. Né? Então, dependendo da forma que eu lidar com este medo, eu posso paralisar frente a uma situação de promoção dentro da empresa, né? Dentro da minha carreira, do meu desenvolvimento dentro de uma companhia, né? Então, olha a importância de olhar para o medo quando a gente fala em pessoas que querem melhorar o seu desempenho na sua carreira, né? Exato. E justamente por este medo que as pessoas então procuram curso. Tem gente que nem procura. Tem gente que nem procura e aceita ficar na zona de conforto, porque é muito difícil de sair da zona de conforto. É um sacrifício que as pessoas fazem, algumas entram em sofrimento, inclusive. Mas
eu posso dizer que ninguém morreu, que eu saiba, até hoje, Sim. por ter que se expor ou falar em público. As sensações são de morte. Eu já tive relato de uma aluna em especial, que disse que ela tinha a sensação de morte quando ela só pensava em falar em público ou tinha que se expor. E ela procurou o curso porque ela teria que fazer a apresentação do trabalho de conclusão e aquilo não podia ser outra pessoa, ou ela fazia ou ela não fazia e não se formava. Então, ela fez o curso e eu recebi uma mensagem dela quando ela fez o trabalho de conclusão, quando apresentou, dizendo para mim assim: pela primeira vez na vida eu não tive sensação de morte. Então, quer dizer que as técnicas que ela aplicou, e ela me disse depois, que ela aplicou todas as técnicas e que realmente aquilo fez a diferença. E que não foi tão ruim assim. Assim como tem gente que chega no curso e diz assim, eu tenho vontade de fugir, de sumir. Quando eu aceito uma situação e eu tenho que ir, a minha vontade é de fugir, de fazer uma apresentação super rapidinho e sair. Só porque eu tenho que fazer. E eu digo que a minha missão é fazer com que as pessoas passem do estágio de querer fugir para curtir. Ou daquele estágio prévio, né? Do medo, do enfrentamento para, poxa, por que eu perdi essa oportunidade? Por que eu não fui me capacitar antes? Por que eu não percebi que era possível enfrentar esse medo e que com técnicas, entendendo, me conhecendo, entendendo as minhas emoções, entendendo as técnicas de apresentação, eu posso me sentir muito mais seguro, mais desenvolto, confiante, por mais que os alunos continuem sentindo o coração acelerado, frio na barriga, rubor no rosto, calorão, isso vai continuar acontecendo. Então, por mais que as pessoas sintam, elas têm que entender que isso vai acontecer. Que são sintomas fisiológicos de reação e que proporcionam boa atividade muscular, vascular, oxigênio no cérebro, e que ninguém é ET por sentir isso. Tem gente que acha que só eu sinto o coração acelerado. Não. Todas as pessoas que falam em público sentem, umas mais, outras menos. E vai depender da situação. Por mais experiente que eu seja dando palestras, vão ter palestras que realmente eu vou sentir o meu coração acelerado e eu vou preparada para isso. Porque se eu achar, só por eu ter experiência, que eu vou chegar lá na frente de um palco, com 1000 pessoas na plateia, eu não vou sentir, aí sim vai me causar um desconforto. Aí aquilo ali, eu vou pensar, como assim? Isso não pode acontecer comigo. Aí eu vou focar no medo, né, Aline? Exatamente. E aí vai me dar o branco. E aí eu vou me estruturar. E não vou curtir o momento. Não. E quando você tem esse foco no medo, altera tanto a nossa fisiologia que a gente não consegue nem acessar a informação que a gente está preparado para acessar. Né? No caso da sua aluna, já fiquei criando aqui uma hipótese, né? Ela estudou o TCC, correto? Ela que fez o TCC, ela que sabe mais do que todo mundo que está ali, se preparou e chegou na hora, o que aconteceu? Ela não conseguiu acessar a informação que ela mesma pesquisou. Né? Então, se a gente for aprofundar um pouquinho o conhecimento do medo nesse contexto, eu conheço até um conceito, né? Na verdade, uma explicação da neurociência para o frio na barriga. Você sabe, Bianca, por que a gente sente frio na barriga? Quando a gente está com medo? Não, me explica, Aline. Eu sei porque o coração acelera fisiologicamente. Sei porque do rubor no rosto, vermelhidão no rosto. Mas o frio na barriga... Por que, Aline? Tô curiosa. Tá relacionado com o que eu vou te falar agora, né? O frio na barriga, na verdade, o que acontece quando a gente está exposto a uma situação de medo que a gente tem um frio na barriga? Que pode ser a apresentação de TCC, pode ser o líder que falou, passa lá na minha sala, né? Conforme ele fala isso, dá um frio na barriga, né? Então, é o sangue do nosso sistema digestório, ele sai do sistema digestório e às vezes a pessoa fica branca, pálida de medo, né? O sangue que está na face dela também vai
para lutar ou fugir. Então, é uma preparação fisiológica do nosso sistema para lutar ou fugir. Repete, Aline, por favor. O que acontece? Porque travou. Repete. Qual parte? Essa parte tá do bem. sangue que sai da cabeça, Então, do rosto. a explicação do... Vou voltar. O Roberto vai cortar essa parte. Corta. A explicação da neurociência para o nosso frio na barriga, quando a gente sente frio na barriga, é que o sangue que está no nosso sistema digestório, e a pessoa fica branca de medo, né? É tão impactante que a pessoa fica branca. Então, o sangue sai da face e do sistema digestório para as mãos e para os pés, porque prepara o nosso sistema de sobrevivência para lutar ou correr. Então, essa é a explicação científica do porquê o frio na barriga numa situação em que a gente sente medo. Entendi. Travou? Não travou, eu tô aqui pensando, fazendo toda a fisiologia aqui na minha mente e sentindo aqui como é que funciona tudo isso. Muito bem, muito bacana. Então, quando a gente entende, Aline, a fisiologia, tudo que acontece no nosso organismo referente a uma emoção como esta, do medo, nós entendemos melhor o porquê ele acontece, o que acontece, e quando a gente faz esse entendimento, eu acredito que nós consigamos enfrentar as situações de uma maneira mais leve. Porque quando eu não sei a fisiologia, quando eu não sei o porquê eu vou sentir o medo, quando eu não sei que o medo é normal, que a ansiedade faz parte, que o nervosismo faz parte, eu penso que eu sou realmente um ET, só acontece comigo. E penso que as pessoas estão vendo o que está acontecendo comigo. E esse é o pior. É o medo do que os outros vão pensar de mim, que os outros estão percebendo que eu estou tremendo, que os outros estão vendo que eu estou vermelha, que os outros estão percebendo que eu estou com um turbilhão interno que está transparecendo. Porém, raramente transparecemos o nosso nervosismo. Claro que tem situações que, né, aquela do medo extremo, onde a pessoa fica pálida, ok. Ou tu pode até ficar um pouco vermelha, porque está envergonhada, mas tá, até aí tudo bem. Então, raramente nós transparecemos o nosso real nervosismo. Nós até sentimos todo essa mudança fisiológica dentro da gente, todo o turbilhão, mas a gente percebe, a gente sente. O interlocutor nem sempre percebe. Não percebe, né? Não. E o grande problema das pessoas, quando tem que enfrentar uma situação de falar em público, mesmo tendo todos esses sintomas e não sabendo por que eles acontecem, que são normais, que é normal acontecer, é a pessoa se denunciar. Ela já antecipa, gente, desculpa, eu tô muito nervosa, é a primeira vez que eu faço uma apresentação, eu nunca fiz, eu não gosto de ser centro das atenções, eu não gosto de fazer apresentação, eu morro de medo de público, mas eu tenho que fazer essa apresentação porque é uma apresentação de trabalho e de conclusão, então vocês não reparem. Pronto, deu, já ligou o alerta das pessoas e a audiência já vai colocar a atenção em qualquer deslize, já vai reparar. Fora que a plateia que está ali, de certa forma, torcendo para que a pessoa se dê bem, está ali dispensando seu tempo para escutar a apresentação, já baixa a expectativa lá no chão. Tipo assim, tá, puxa, vim aqui assistir, né? Mas parece que não vai ser tão boa, porque a pessoa tá aí com medo, frágil. Mas o pior de tudo é quando a pessoa se fragiliza, fala que tá nervosa e ela faz uma apresentação super bem. E aí quem tá assistindo pensa assim, tá, mas por que ela falou que ela tava nervosa se ela nem tá transparecendo?
Se ela quebra toda a apresentação dela por uma coisa que ela, por uma crença que ela tem, que de fato é algo muito mais dela do que, né? Do que realmente é, e também outra, do que realmente é, e também, deixa eu voltar, e mais, ela faz uma, porque ela sente todos os sintomas, acha que está todo mundo vendo, colocou holofortes ali, daqui a pouco ela faz a apresentação, não demonstra, e só que a plateia já baixou a expectativa lá embaixo e fica assim, tá, mas ela não tá aparecendo, não tá aparentando, por que ela falou isso? E no fim, tá, já não adianta mais. Não adianta, a pessoa já ficou com aquela imagem de pessoa nervosa, com medo, frágil. Então, a melhor forma é não se denunciar. E, se por acaso houver algum deslize, aparecer uma voz trêmula, uma respiração ofegante, um rubor no rosto, qual é o problema? Qual é o problema? Não é fácil ser centro das atenções. Então tem esse outro lado que as pessoas também têm que entender. E aí? E se falhar? Tem que ter compaixão de si também. Qual é o problema? E tu sabe que isso que tu tá trazendo é um princípio bem, bem importante, bem interessante do desenvolvimento da inteligência emocional. Hoje é um assunto muito importante. Já virou uma questão realmente de sobrevivência, não é mais uma questão de estratégia. Eu entendo que é realmente a sobrevivência de uma organização, de uma pessoa na sua função. Então, esse princípio básico, ele muito de alinhamento. Ai, falhou? Pode falar de novo de alinhamento. É uma questão que vem muito ao encontro, ao alinhamento do que você está trazendo, que é você aceitar a sua emoção. Porque a gente tende a querer se afastar daquela emoção que a gente acredita que vai nos prejudicar. Então, eu não quero sentir medo, eu não vou sentir medo. Só que isso não funciona, entende? Isso não funciona. Um dos princípios de inteligência emocional é você aprender a reconhecer a sua emoção e aceitar ela. Bom, eu tô indo para uma apresentação e eu vou sentir medo, e eu tô sentindo medo. Só o fato de você aceitar a tua emoção já te remete a um outro lugar de melhor performance do que naquele lugar onde você não aceita ou você não deseja sentir. Porque a gente não tem esse controle, né? Não existe, é uma ilusão acreditar, é uma ilusão acreditarmos que eu consigo controlar uma emoção diante de um desafio que é falar em público. Exato. E outra, emoção vem da palavra emovere, do latim, e de energia, movere de movimento. Energia e movimento. Então, é energia. Mas temos que fazer o entendimento para que isso não nos paralise. Vai, enfrenta. E aí vai uma, e aí vai duas, e aí vai três. Daqui a pouco isso já vai mudar do estágio da emoção de medo para sei lá que outra emoção, a Aline, já muda, porque eu sei que tem pessoas que tinham medo de falar em público, que se sentiam mal, ansiosas, ficavam desconfortáveis, tensas, estressadas. E aí, depois que começaram a falar em público, usando as ferramentas adequadas, se sentiram mais seguras, confiantes, inclusive desejando falar em público. Bianca, é o retrato da minha vida isso. Quando você foi falando, já fui vendo a minha história, assim, porque realmente eu não gostava de falar em público. Na época da escola, né, eu sentava, era aquela estudante, aquela aluna que sentava lá no cantinho, né, meu sonho era ser invisível quando eu estava lá na minha época de colégio, assim, né? E quando eu fui para a faculdade, como eu fui estudar numa região muito diferente da minha, o sotaque era totalmente diferente. Então, as pessoas, quando eu ia apresentar, já toda tímida, ia apresentar o conteúdo, né? As pessoas já, olha o sotaque. Então, mais uma coisa para não gostar de falar em público, porque eu me sentia diferente das pessoas.
O E aí, julgamento. 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 E aí, esse julgamento. E aí, quando eu me formei, então, que eu precisei falar em público, que já não foi mais uma escolha, porque até onde a gente consegue escolher, tudo bem, né? É que nem uma reunião. O teu chefe, o teu líder pede para você apresentar um relatório para a equipe. Como é que você vai dizer para ele, não, não posso? Não tem situações que a gente não consegue escolher, Sim, correto? correto. Então, quando chegou esse ponto da minha vida que eu não tive escolha, eu comecei a falar em público, aprendi técnica, sem dúvida, sempre me melhorei, sempre fui buscar, tanto que esse é um assunto que eu super admiro, esse tipo de difusão nosso, né, que é a comunicação dentro de um contexto, né, de desenvolvimento de inteligência emocional. Então, quando eu fui para o mundo para poder, que eu não tive escolha, no caso, né, de falar e de me apresentar e de me expressar, e hoje eu amo. Recentemente eu dei uma... Travou. Travou ali. Recentemente. Foi. Posso voltar? Pode. E recentemente, Bianca, eu dei uma palestra, tinha um público estimado em 2.500 pessoas. E foi muito interessante, porque o meu pai me levou até esse lugar. E ele é engenheiro totalmente, né, cartesiano, enfim. E quando ele chegou, muito corajoso, meu pai, assim. E quando ele chegou lá, ele olhou e falou assim: oh, meu Deus, minha filha, você não está com medo? E eu olhei para ele assim, realizada. Sim, eu tinha medo, né? Mas o prazer é muito maior do que o medo. E acho que esse é o ponto, né? Quando você consegue transformar aquele medo que te paralisa, que te impede, num medo em que você sente prazer, em que você gosta, porque realmente, assim, fazendo um parâmetro antes e depois, antes eu queria ser invisível. Hoje, aquele público de 2.500 pessoas, né, uma sala de aula, uma plateia, eu amo, eu não consigo me imaginar longe desse cenário. E nem eu também adoro, embora eu sinta ansiedade, meu coração acelera, mas eu entendo que é bom. E eu brinco com os meus alunos. Quando eles dizem assim, ai, mas o coração quase sai pela boca, ai, é uma sensação muito horrível, dá frio na barriga. E eu digo assim, tá bom, por que vocês gostam de sentir o coração acelerado quando se apaixonam? E por que não gostam de sentir o coração acelerado quando estão diante de um público? O coração é o mesmo. É o mesmo coração. A aceleração é a mesma, só a situação é diferente. Que tal ressignificar também? Quando a gente se apaixona e o coração acelera, é o prazer que nós sentimos. Tanto é que depois de um tempo que a gente está até com a mesma pessoa, e o coração não bate mais quando a gente vê a pessoa, ai, era tão bom quando o coração acelerava, quando eu via ele, não é? Então, por que não gosta de sentir o coração acelerado quando vai falar em público? É ressignificar. Exatamente. Ressignificar. E aí eu falo também da questão da diferença das pessoas que vão falar em público daquelas que não vão e perdem oportunidades. É a coragem. É a coragem. Porque as pessoas sentem as mesmas coisas. Têm os mesmos sintomas. Entende? Mas tem gente que vai e enfrenta. Consegue ressignificar, consegue... Porque se conhece, porque tem técnicas que aplica e isso deixa a pessoa mais segura. Mas a diferença, na verdade, é a coragem. É a coragem. De quem vai e faz uma apresentação, é daquele que fica lá só olhando e pensando assim, quem dera um dia, mas eu não tenho coragem, né? Ou eu tenho medo. Mas a diferença é a coragem. E mais uma coisa, Aline, eu gosto muito de dar um exemplo para os meus alunos de preparação, assim, de pensamento antes de uma exposição em frente ao público. Que é sempre importante nós esperarmos o inesperado. Porque não basta eu ter domínio do conteúdo. Não basta eu saber todas as técnicas de posicionamento, de postura, de gestual. Eu também tenho que entender as minhas emoções. Isso é um conjunto. Quando eu me conheço, quando eu tenho as técnicas, quando eu
Quando eu conheço as minhas emoções e quando eu pratico e treino, eu fico muito mais confiante para falar em público. Agora, eu tenho que entender que aquela situação de exposição, mesmo sabendo o conteúdo, eu vou chegar lá em frente ao público e meu coração vai acelerar. E se eu pensar, bom, ele vai acelerar muito, eu tenho que pensar sempre o máximo. Vai acelerar bastante, eu vou sentir frio na barriga. Por quê? Se eu chego lá e ele não acelera tanto, opa, nem foi tanto. Agora, se eu vou pensando que nada vai acontecer só porque eu sei o conteúdo, só porque eu sei me posicionar e chego lá, meu Deus, sinto todos os sintomas, aí a pessoa se apavora. Aí acontece a fisiologia do medo. Ela foca só ali no medo e esquece o resto. E quer mais é fugir da situação. E aí eu faço uma analogia. Quando eu viajo para o exterior, por exemplo, eu sempre levo uma caixa com vários medicamentos para tudo que é situação. Dor de barriga, dor de cabeça, dor de garganta, sei lá, tudo. Porque eu penso assim, eu vou levar porque eu vou me sentir mais segura. Imaginando o pior cenário, né? Que pode acontecer alguma coisa, mas eu vou pensando positivo. Não vai acontecer nada. Nós vamos com saúde e voltaremos com saúde. Mas se precisar, a caixinha tá lá. Né? É a mesma coisa. Eu vou falar em público. Meu coração vai acelerar. Vai bater forte, mas vai dar tudo certo. Eu vou curtir o momento, eu sei o assunto, eu sei tanto quanto as pessoas, eu confio em mim, eu treinei. Vou pensando positivo. Porque se eu for pensando só negativo, aí não dá certo mesmo. Não vai dar certo, não vou conseguir, o que os outros vão pensar de mim? Então vão me achar uma ridícula. Aí não dá certo mesmo. E se apavorar com sintomas, mais ainda. Eu acho muito legal, assim, acho muito bacana esse ponto em comum, né? Esse ponto de fusão. Quando você fala, né, em todas essas questões, me remete muito às características de pessoas com inteligência emocional desenvolvida. Uhum. Né? E quando você fala na questão de ressignificar experiências, nós estamos falando, né, de pessoas com inteligência emocional mais desenvolvida. Quando você traz também a questão de ser otimista, de ter uma visão mais positiva, e isso não tem nada a ver só com ficar, então eu vou ficar pensando, não é isso, é muito mais, né, do que isso. Então, ser otimista frente a um desafio também mostra uma capacidade da pessoa de ter mais inteligência emocional desenvolvida. Então, olha que bacana, né, conseguir unir esses dois universos, da comunicação e da inteligência emocional. Então, quando você fala, né, Bianca, nessa questão de ser otimista frente a um desafio, nós também estamos falando de uma característica importante de pessoas com inteligência emocional desenvolvida. E ser otimista é muito diferente de só manter bons pensamentos. Quando a gente fala, então tem que ter pensamento positivo, não é bem assim. Ser otimista é mais do que isso. Então, ser otimista também é uma característica de pessoas com inteligência emocional desenvolvida. E o que eu acho muito incrível, né, dessa nossa proposta, desse nosso propósito, que eu acho mais incrível desse nosso propósito, é poder unir esses dois universos, que é o universo da comunicação e o universo da inteligência emocional. Porque eu entendo que elas andam assim, né? Bem juntinho. Juntos. Total, tudo tem a ver com desenvolvimento humano, tem como base a inteligência emocional e essa ferramenta que nós utilizamos, que é a comunicação, que é a ferramenta que nós utilizamos para nos fazer entender, para nos relacionar, para nos apresentar, para atingir resultados, para subir na carreira, enfim. Então, realmente elas estão muito juntas, porque o ser humano, né, é um todo. Ele tem várias peças. E não dá para a gente trabalhar na comunicação, por exemplo, principalmente no desenvolvimento dessa habilidade de falar em público, somente as técnicas de apresentação. Não tem como. Nós precisamos também trabalhar o indivíduo como emoção,
como emoção, até porque a voz, que é o nosso instrumento de comunicação, traduz emoções. Então, tem uma frase do Sócrates que eu adoro, que é fale para que eu te veja. E Aristóteles diz, a voz é a imagem sonora da personalidade. Então, percebe que várias citações têm a comunicação e o emocional, e como uma dependendo da outra. E Bianca, e sabe, quando você fala, isso me remete muito à questão da comunicação relacionada com a sobrevivência, né? Então, quando a gente estuda neurociência, o que acontece quando a gente estuda, né, o cérebro, o funcionamento do nosso cérebro, o funcionamento da nossa fisiologia para atingirmos os nossos objetivos de carreira, pessoal, profissional, enfim, os relacionamentos, a comunicação, a informação, na verdade, né, de um neurônio, a comunicação entre um neurônio e outro neurônio é uma questão de sobrevivência. Porque no momento em que um neurônio deixar de se comunicar com outro neurônio, a gente morre. Então, olha a importância da comunicação na nossa vida. Eu entendo hoje, olhando o mundo organizacional, olhando o mundo pessoal, olhando o mundo da performance, dos relacionamentos, que a comunicação ela é uma questão de sobrevivência. É assim que eu vejo. Sobrevivência. Concordo. Muito bem, então, Aline. Fechou? Fechou. Então, só para finalizar, já que falamos em medo, né? Só para finalizar, então, o nosso bate-papo, eu acredito verdadeiramente que ter coragem, já que você falou, né, Bianca, em coragem, não é não sentir medo. Ter coragem é podermos avançar apesar de termos medo. Exato, concordo plenamente. Concordo plenamente. Muito bem, e é isso. Entendendo isso, eu espero que muitas pessoas consigam avançar. Consigam... Apesar do medo. Apesar do medo. E é aquilo, depois que vai, olha, a gente passa a gostar. Eu posso garantir isso, que depois que começa e começa a ter boas sensações, bons resultados, nossa, só vai. As pessoas acabam querendo mais e mais. Então, mas tem que se permitir, né? Se permitir. Deixa eu... Ter coragem. Vamos lá, vamos ver. Né? Tem que dar o primeiro passo. Entender isso como um desafio e não uma dificuldade. Né? A Aline gosta de falar do desafio, que é diferente da dificuldade. Então, desafio é aquilo que a gente pode enfrentar. Agora, dificuldade parece que tem barreiras realmente que nem sempre a gente vai conseguir. Mas é isso aí. Que as pessoas que estão nos assistindo hoje, né, Bianca, possam ter, então, um desafio de se comunicar melhor. Desafio, não uma dificuldade. Exato. Isso aí. Muito bem, então, Aline. Obrigada, Bianca, pela oportunidade. Mais uma vez com você, que eu adoro tanto. Eu que agradeço. Valeu. Para provar que as nossas áreas se completam aí. Até a próxima. Que a gente pode ajudar muitas pessoas, tá? Beijo!